Graça e paz, irmãos e irmãs, eu espero que você esteja bem na companhia dos seus, aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Hebreus, capítulo 8, e nós estamos refletindo sobre a segurança da fé. No capítulo 7, aprendemos que a nossa confiança está em Jesus, o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Só Cristo faz a mediação entre Deus, que é santo, e nós, que somos pecadores. Jesus é o sumo sacerdote superior, é o sumo sacerdote perfeito, é o sumo sacerdote permanente. Essa é a grande mensagem do capítulo 7. Tendo dito isso, o autor afirma o seguinte: o mais importante do que estamos falando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Jesus, esse sumo sacerdote, consumou a nova aliança que Deus estabelece conosco. Por isso eu gostaria de propor que a segurança da nossa fé baseia-se na nova aliança que Deus estabeleceu conosco por meio de Jesus. Hebreus 8 nos apresenta três aspectos dessa nova aliança. O primeiro aspecto é a superioridade da nova aliança, do verso 3 ao verso 6. O autor começa com a comparação entre o santuário terreno, o tabernáculo e posteriormente o templo de Israel, e o santuário celestial, o ambiente onde Deus habita. Há muitos sumos sacerdotes que apresentam ofertas e sacrifícios na terra, ele diz. Mas há somente um sumo sacerdote, Jesus, que apresenta oferta e sacrifício no céu. Por isso, o santuário terreno, o tabernáculo e o templo de Jerusalém é uma cópia ou uma sombra do santuário celestial, o ambiente onde Deus habita. O N.T. Wright nos dá uma ilustração muito interessante. Ele diz que uma partida de totó, todos nós conhecemos, é uma cópia, é uma sombra de uma partida de futebol de verdade. Ele usa essa ilustração para comparar o tabernáculo e o templo com o santuário celestial que o autor está apresentando aqui. Logo, assim como o santuário celestial é superior ao santuário terreno, a oferta e o sacrifício que Jesus apresenta no santuário celestial é superior às ofertas e aos sacrifícios que os sumos sacerdotes oferecem no santuário terreno. Jesus é muito superior a todos os sacerdotes da história de Israel. O autor diz tudo isso para afirmar que a nova aliança é muito superior à antiga. A aliança é um pacto que Deus estabelece com o seu povo, visando salvá-lo e abençoá-lo. Nós poderíamos dizer que a história da Bíblia é a história das alianças que Deus estabelece com o seu povo. Na antiga aliança, as leis cerimoniais dadas por Moisés, elas ordenavam o culto. Elas diziam que o culto deveria acontecer no tabernáculo, posteriormente no templo,
que as pessoas que deveriam administrar esse culto eram os sacerdotes e os levitas, e que os sacerdotes e os levitas deveriam oferecer sacrifícios a Deus. Assim era a lei cerimonial dada por Moisés ao povo. Já na nova aliança, a morte e a ressurreição de Jesus põem fim às antigas leis cerimoniais. Assim, quem ouve e crê no Evangelho recebe o Espírito Santo. Todos nós que ouvimos e cremos sabemos o que é isso. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o sinal inicial da nova aliança é o batismo. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E o sinal contínuo da permanência nela é a ceia do Senhor, o memorial da obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz por nós até que ele venha. Quem recebe gratuitamente as bênçãos da nova aliança passa a viver como o povo da nova aliança. Sua vida, então, passa a ser ajustada aos valores do reino de Deus, especialmente o amor. Então, quem se torna povo da nova aliança, age como o povo da nova aliança. E como é que o povo da nova aliança age? Age baseado no amor. O amor recebido da parte de Deus é amor que transborda de cada um de nós para aqueles que estão próximos a nós. Por fim, quem está na nova aliança desfruta de estabilidade e de segurança, pois Deus é fiel e a garantirá até o fim. E aqui surge então uma pergunta muito importante para a gente. Por que a nova aliança é superior? O autor diz assim: primeiro, porque Jesus é um sumo sacerdote superior. O verso 6, parte A, afirma: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ao ministério de todos aqueles sumos sacerdotes que vieram antes dele. E segundo, porque a nova aliança está baseada em promessas também superiores. É isso que a parte final do verso 6 nos diz. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Os profetas de Israel chamam o povo às exigências da antiga aliança, a aliança feita no passado com esse povo. Mas, ao mesmo tempo, eles anunciam ao povo a promessa de uma nova aliança. Essa nova aliança foi feita, foi realizada por Jesus. Bom, e o que isso tudo tem a ver com a gente hoje, né? Em dias de instabilidade e de insegurança, como os nossos, encontramos em Jesus e na nova aliança a estabilidade e a segurança de que tanto precisamos para viver. A nova aliança que Deus estabelece conosco é baseada no seu amor leal, no seu amor constante, no seu amor permanente. Nós podemos ter a certeza de que Deus nos ama, ponto final. Ou seja, o amor leal de Deus é o chão firme sobre o qual ficamos de pé e caminhamos. E aí você pergunta, e quando a gente tropeça? A gente tropeça, cai, mas a gente tropeça e cai nesse chão firme do amor leal de Deus por cada um de nós. Então nós confessamos os nossos pecados, nós os abandonamos e seguimos adiante, firmados nesse chão do amor de Deus. Isso nos leva ao segundo aspecto.
O segundo aspecto é a natureza da nova aliança, do verso 7 ao verso 10. Se antes o autor comparara o santuário terrestre com o santuário celestial, para afirmar que a nova aliança é superior à antiga, agora ele compara essas duas alianças. É isso que nós vemos aqui no texto. Ele diz claramente que a antiga aliança era imperfeita e que a nova é perfeita. A antiga aliança era imperfeita porque mantinha o povo em falta. Porém, a nova aliança resolve este problema da falta do povo. A obra que Jesus realiza na cruz, sua morte, sua ressurreição, resolvem, liquidam o problema do nosso pecado diante de um Deus santo. Na antiga aliança, o povo foi infiel a Deus e Deus se afastou do povo. Todavia, na nova aliança, Jesus foi fiel a Deus e Deus jamais se afastará daqueles que confiam em Jesus. Notem, a base de tudo é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Porque Jesus foi fiel a Deus, Deus jamais se afastará daqueles que colocaram em Cristo a sua confiança. Aqui, então, o autor apresenta a natureza da nova aliança. Ele afirma no verso 10: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqueles que fazem parte da nova aliança, eles têm a consciência da vontade de Deus e eles vivem de acordo com essa consciência no poder do Espírito. Nós não mais precisamos que alguém além do nosso Deus nos diga o que devemos fazer. Por quê? Porque o nosso Deus imprimiu a sua vontade no nosso interior. Ele nos deu uma consciência daquilo que ele espera de nós. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus, maduros, seguimos nesse mundo segundo a nossa consciência no poder do Espírito Santo. Bom, em dias marcados pela lógica do mérito, como os nossos dias, encontramos em Jesus uma nova lógica, a lógica da graça. É pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos, que o seu Pai e Pai nosso permanece conosco. Isso é muito importante. É pelo que Jesus fez. O autor de Hebreus deseja que essa verdade fique gravada no coração dos seus leitores. É pelo que Jesus fez. É pelo que Jesus fez. É pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos, que o nosso Pai permanece conosco. Jesus se entrega ao Pai para que a nossa relação com o Pai não se baseie nas nossas entregas a Ele. Nós vivemos um tempo onde essa palavra é muito utilizada. Especialmente no mundo corporativo, nós temos metas e nós temos que entregar. É o que a gente ouve o tempo inteiro. Você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar. E se a gente não tomar cuidado, essa lógica de mérito passa a fazer parte da nossa relação com Deus. E aí a gente acha que Deus só vai estar de bem com a gente se a gente entregar. E a gente sabe que não é assim. Nós precisamos sair do cansaço das entregas, do mérito, ao descanso da entrega de Jesus, baseada única e exclusivamente na graça. Porque
Jesus se entregou ao seu Pai em nosso lugar, o Pai não espera mais que nós façamos entregas a Ele, a não ser como gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós jamais alcançaremos o favor de Deus pelas nossas entregas. Então Deus nos chama do cansaço das entregas ao descanso na entrega. Em qual entrega? Na entrega de Jesus por nós. O terceiro e último aspecto são os efeitos da nova aliança, do verso 11 ao verso 13. Tendo apresentado a natureza da nova aliança, o autor conclui apresentando 2 efeitos dela. Em ordem, o primeiro efeito é o perdão dos pecados. Olha o que ele diz no verso 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Palavras do Senhor. O perdão completo, ele foi disponibilizado por Jesus, o sumo sacerdote. Essa é uma das grandes, belíssimas ênfases de Hebreus. Deus não se lembra mais dos pecados porque não há mais escrito de dívida contra aqueles que creem em Jesus. Ele não se lembra mais dos pecados por isso, não porque ele deixou de ser onisciente. Óbvio que não, Deus sabe de todas as coisas, mas ele não leva mais o nosso pecado em consideração. Por quê? Porque o nosso pecado foi liquidado na cruz do Calvário. E para aqueles que experimentam o perdão dos pecados, o segundo efeito é o conhecimento de Deus. Ele diz no verso 11, ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, o conhecimento de Deus ele foi possibilitado também por Jesus, o sumo sacerdote. O conhecimento de Deus, aqui, é muito importante que entendamos, é o relacionamento com Ele. Conhecer a Deus não é ter ciência da existência de Deus, e muito menos ter informações sobre Deus. Não, não é isso. Tem muita gente que confunde com isso, mas não é isso. Conhece a Deus quem se relaciona intimamente com Deus. Assim sendo, devido a tudo isso, a nova aliança torna ultrapassada a antiga. Como Jesus cumpriu todas as leis cerimoniais, basta que nele confiemos. Ele é, ao mesmo tempo, o último sumo sacerdote e a última oferta. Aleluia! Ele é o último sumo sacerdote, a última oferta. O nosso pecado está resolvido. Por quê? Porque Jesus se ofereceu ao seu Pai como oferta pelo nosso pecado. Ele foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e oferta ao Pai. Em dias de tanta religiosidade morta, nós encontramos em Jesus e na nova aliança uma espiritualidade viva e muito dinâmica. A vontade de Deus é que o busquemos de todo o nosso coração, que o desejemos mais do que desejamos o fim dessa terrível pandemia. Enquanto eu estava escrevendo, eu pensei assim, o que a gente mais deseja hoje? Eu pensei assim, acho que o que a gente mais deseja hoje é que todo esse tempo de pandemia acabe. Pois é, Deus deseja que nós o busquemos com mais intensidade, que nós o desejemos com mais intensidade do que a gente deseja que esse tempo passe, que esse tempo se encerre, que a gente supere esses dias difíceis nos quais nós estamos vivendo. É como o próprio Deus declara ao profeta Jeremias: eu lhe darei um coração capaz de conhecer-me
e de saber que eu sou o Senhor. Olha que coisa linda! Aquilo de mais precioso que Deus pode nos dar, dar a mim, dar a você, dar a todos nós, é um coração capaz de conhecê-lo. Um coração que seja sensível à sua presença, à sua voz, que perceba que Ele sempre caminha conosco, que Ele sempre está ao nosso lado, que Ele nos chama para a vida todos os dias. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 24, 7. Esse é o espírito do texto que nós acabamos de refletir sobre ele. Hebreus capítulo 8. Deus deseja que eu o busque com todo o meu coração. Deus deseja que você o busque com todo o seu coração, que todos nós como comunidade o busquemos com todo o nosso coração. Essa é a sua vontade, é isso que Ele espera de nós. E nós estamos num tempo muito apropriado para isso. Nós podemos fazer isso no dia que se chama hoje. Então que nós não percamos mais tempo. Busquemos ao nosso Deus. A minha oração é que nos aproximemos cada dia mais de Jesus e desfrutemos de todas as bênçãos da nova aliança. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe também a sua casa. Um grande abraço.